Olá, pessoal! Vamos falar sobre os principais erros de iluminação. Então, vou esperar um pouquinho todo mundo entrar. Hoje começa uma sequência de lives que eu vou fazer diárias até dia 9, que é o primeiro dia da jornada. Então, um aquecimento para a jornada Iluminação de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, vai no link da minha bio, mas não agora, hein? Não vai sair agora. Vai no link da minha bio e já faz a inscrição para você receber todos os e-mails. Ixi, caiu um negócio aqui. Todos os e-mails, todos os avisos de live, os links também com as aulas, porque vão ser aulas fechadas e exclusivas dentro do YouTube. Vai ser algo bem legal, bastante conteúdo. E também tem o canal do Telegram da jornada, para você entrar, onde eu mando materiais extras, materiais de apoio, alguns detalhamentos. Lá tem um conteúdo exclusivo para quem quer saber um pouco mais de iluminação, tá? Vamos ver aqui quem que tá online. E eu vou pedir para vocês me ajudarem em uma coisa, clicar no aviãozinho e convidar 2 amigos para assistirem essa live. A gente vai falar dos principais erros de iluminação que acontecem nos projetos de iluminação e como que a gente evita isso, né? O principal, porque não adianta só identificar os erros. A gente tem que saber como não fazer como não ter esse erro, né? Como que a gente faz para não ter isso? Quem quiser fazer pergunta, só clicar no ponto de interrogação e mandando as perguntas que eu vou respondendo no final ou ao longo da live. Vamos ver como vai ser a dinâmica. Queria saber aqui, ó, quem já se inscreveu na jornada, digita eu aqui, coloca um foguetinho. Todo mundo me cumprimenta, hein, gente? Vai entrando, vai falando. E eu quero saber aqui quem é seguidor novo, porque nesses últimos tempos... legal, Carol, minha aluna, já tá inscrita no Jornada, que legal, Carol maravilhosa. Gente, que legal, a Mari também, que bacana, que bacana. Vamos lá, porque tem bastante coisa para falar, tá? Qual que é o problema de você fazer um projeto luminotécnico com erros, né? O que eu vejo por aí? Para quem não sabe, eu trabalho exclusivamente com iluminação e faço muitas parcerias com arquitetos. Então, muitas vezes já chega projeto pronto para mim de iluminação, né? Ai, que legal, Nádia, bem-vinda. Já chega projeto pronto de iluminação para mim e eu vejo muitos erros que são comuns entre os profissionais. E, gente, tá tudo bem errar, tá? Não tem problema nenhum. O ponto é... Nossa, minha câmera aqui tá torta. O ponto é, a gente tem que saber identificar esses erros para não cometer mais, né? Então, a partir do momento que a gente consegue identificar, a gente consegue melhorar o nosso trabalho e entregar algo melhor para o cliente. Então, qual que é o problema, né, de você ter uma iluminação ruim? O que isso afeta na vida do seu cliente, no seu projeto? Primeiro que assim, se você não usa uma iluminação, quem aqui vai listando? Quem puder digitar o tema da live para mim, só para eu colocar o PIN, por favor. E quem quiser ir falando alguns erros também vai digitando no chat. Então, qual que é o principal problema de você ter um projeto ruim? Primeiro que... você não tem, da parte estética, né? Eu vou falar isso primeiro. Você não tem... Obrigada, Carol. Primeiro que você não tem o seu projeto valorizado. Então, toda aquela parte de decoração, interiores que você pensa especificamente para aquele projeto, então toda aquela parte... móveis planejados, marcenaria feita, toda a questão desse layout totalmente personalizado, pensando nas necessidades do cliente, porque é isso que a gente, arquiteto, designer, engenheiro, paisagista, é isso que a gente faz, né? A gente não consegue valorizar isso, a gente não consegue potencializar isso. Porque a iluminação está ruim, a iluminação não está conectada com o projeto de arquitetura e interiores. A partir do momento que você conecta esse projeto com o projeto de iluminação, você potencializa os benefícios e a valorização do seu projeto. Então, o seu projeto fica muito mais confortável, com uma luz que tem uma incidência muito melhor, tem um nível de iluminação correto que você precisa para aquele local.
você cria diversos usos para o mesmo espaço. Então, por que eu tô falando isso, né? Nessa pandemia, a gente viu muito que no mesmo lugar, então numa sala de um apartamento, por exemplo, as pessoas almoçam, jantam, assistem TV, trabalham, brincam com os filhos. Nessas 5 atividades, a iluminação que você precisa não é a mesma. Então a gente não pode ter uma luz para tudo, porque você tem necessidades diferentes, né? Você exerce atividades diferentes ali naquele lugar. E é muito importante alinhar esses dois, né? Aliar essa questão de qual atividade vai ser exercida ali, o que vai ser feito com a necessidade real da luz. Porque a gente faz isso no projeto de arquitetura e interiores. Então, por exemplo, nessa sala que eu falei, você não tem uma mesa de jantar, um espaço para a pessoa trabalhar, uma TV com um espaço confortável, uma área mais aberta, com uma circulação melhor por conta da brincadeira. Então você tem isso no seu projeto. Por que não trazer isso para a iluminação? A gente deve sim trazer isso para a iluminação, né? E também o que a gente tem que pensar é essa discussão. Gente, quem for concordando comigo ou discordando, vai escrevendo aqui no chat. E também essa questão da iluminação tem muito, além dessa parte estética, que é o que eu estou falando agora, tem a parte biológica. O que seria, né, essa parte biológica? O que seria isso? Nossa, a gente valoriza a luz, ilumina, né? Mas também a luz, e isso nessa época de pandemia, trouxe essa discussão, já existia essa discussão, mas eu acho que deu uma acelerada na discussão entre todo mundo. Porque com a iluminação você atribui e você traz mais saúde e bem-estar para as pessoas, ou você pode prejudicar aquele ambiente e prejudicar, por exemplo, vou dar um exemplo. O que a luz é capaz, né? Quem aqui já foi naquele projeto Tamar, ou foi em algum projeto que valoriza biomas costeiros, né? A luz, o que acontece? Quando você tem desova de tartaruga nas praias, você não pode colocar uma luz em específico. Você tem que deixar essa parte da costa menos iluminado, com uma luz que não pode ser branca, porque senão espanta as tartarugas. Então a luz, ela impacta assim. Por que impactaria no animal e não impactaria no nosso corpo humano? Que nós somos muito mais complexos, né? Tipo, dessa parte de biológica, assim, de sistema do corpo. Então, impacta sim. O que acontece? E com a pandemia, eu vejo, o que eu converso com as pessoas, é que esse tema, essa discussão foi trazido mais à tona e está sendo mais levado a sério. Com o quê? Com a neuroarquitetura estando em debate, com a biofilia estando em debate. E a iluminação faz muito parte disso, né? Desse tema. A arquitetura é uma área muito multidisciplinar. Então é essencial que a gente saiba isso também. E como que a luz afeta, né, saúde e bem-estar das pessoas? Primeiro que assim, eu vou fazer uma breve explicação, tá? Só para contextualizar vocês e para vocês entenderem, o nosso corpo foi feito para ser guiado pela luz do sol, tanto nas suas temperaturas de cores ao longo do dia, como na intensidade. Se vocês repararem, o sol ele nasce, menos intensidade, aumenta a intensidade e vai ficando mais branco até chegar no meio-dia, 1h, vai diminuindo a intensidade e a temperatura de cor. Por quê? Porque a gente precisa se preparar para dormir e tal, ficar mais relaxado. Esse ciclo do sol está ligado à nossa produção de hormônios, ao nosso relógio biológico, ao nosso ciclo circadiano, o nome técnico disso, né? Quem aqui já viu que tem luminárias circadianas, relógios circadianos, justamente por conta da luz? A luz artificial, ela quer imitar a luz mais maravilhosa que existe, que é a luz do sol. Então a gente sempre quer imitar a luz do sol nas temperaturas e nas intensidades. Só que a gente tem que ter um pouco de noção. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né?
A luz do sol mais branca e mais intensa, ela dura mais ou menos ali das 11h30 da manhã até umas 2h30, 3 da tarde, certo? Ela é uma luz mais branca e mais intensa. Por que que a gente faz uma iluminação onde a gente coloca uma luz muito branca e muito intensa para a pessoa passar horas do dia, tipo 12 horas, 9 horas? Isso não pode ser benéfico, né? Se a própria natureza está falando, olha, a intensidade mais alta e a luz branca aqui, ela tem que ser num período curto. Por que disso? Porque quando a gente tá numa luz muito branca e muito intensa, o nosso nível de cortisol vai subindo. O que que é isso? Que deixa a gente mais agitado. Mas que em excesso é o hormônio do estresse, né? E quando a gente fica exposta a uma luz muito branca e muito intensa por longos períodos, a gente fica muito exausto. Porque o nosso cortisol tá lá em cima, você fica muito agitado, muito acelerado, te dá muita energia e o corpo não foi feito para isso. Da mesma forma, se você fica numa luz muito amarela e muito baixa, não vai te dando sono? É isso, a gente tem que saber dosar. Então, então qual que é a melhor luz, né? Depende da situação, tá? Não existe luz ruim. Gente, anota isso. Não existe luz ruim. Só existe luz que não é adequada para aquele lugar e para aquela situação. Mas não existe luz ruim, tá? Claro que todo mundo tem as preferências e às vezes um tipo de iluminação é melhor para para um lugar e tal, mas assim, não existe luz ruim. Só existe luz que não é adequada. Gente, fez sentido isso que eu expliquei pra vocês? Comenta aqui no chat enquanto isso, e aí eu já vou passar para o próximo ponto. Expliquei um pouco, né, essa questão de por que é ruim você ter uma luz ruim e por que é bom, né? Então você valoriza o seu projeto, potencializa todos os benefícios e também tem essa parte biológica. O que eu vejo de muito erro, gente? A pessoa já, que bom, a pessoa já começar a pensar no projeto, então, eu sou uma arquiteta e tenho um projeto de interiores de uma casa, eu separei ele aqui, ó, dessa casa aqui. O que acontece? A pessoa, o profissional, isso é um erro bem forte, tá? Ó, coloquei aqui. A pessoa já começa a marcar, pega a planta de layout sem nada, já começa a marcar os pontos de luz no teto, pensando na solução de luminária e na lâmpada, sem antes pensar no conceito daquele projeto. Eu acabei de falar que a gente consegue valorizar todo o ambiente, a gente traz saúde e bem-estar, a gente atribui sensações ao espaço. Mas a partir do momento que você pensa na luminária e não na lâmpada, na luminária e na lâmpada e não no efeito de luz, você barra esse seu processo criativo e você não pensa em todas essas questões que a iluminação envolve. Aí você me fala, poxa, Nick, mas legal, como que eu faço isso então, né? Você tem que pensar, da mesma forma que a gente cria um conceito de projeto de interiores, a gente cria um conceito de iluminação. E como que a gente faz isso? Pensando na luz e não na luminária. Então, o que eu faço e o que eu ensino sempre, o que eu mostro, a minha metodologia, é a gente pensar na luz. Então, a mesma planta, olha, eu vou iluminando o projeto. A gente pensa no conceito. Eu quero iluminar essa bancada, eu quero iluminar a ilha, eu quero iluminar a mesa. Aqui tem uma parede com revestimento diferenciado, eu quero valorizar isso. E por que disso? Anota isso, gente. Luz é informação. A partir do momento que você ilumina uma superfície, uma mesa, um quadro, você atribui informação para essa superfície, para esse objeto, e isso fica em destaque. Então, a gente tem sim que ter critérios na hora da iluminação. Por quê? Nossa, hoje eu tô falando várias frases. Se a gente ilumina tudo, a gente não ilumina nada, porque tudo tá iluminado, nada fica em destaque. A partir do momento que você ilumina alguma superfície, uma parede de revestimento, você está dando uma informação para a pessoa que vai usar aquele espaço, falando assim, olha, vem aqui, olha aqui para essa parede,
Olha aqui, ela é a mais importante parede do meu espaço, porque ela tá iluminada, você tá chamando atenção para aquilo. É tipo quando você tá andando em corredores, né? Você tá andando em corredores de shopping, por exemplo, e você vê uma vitrine iluminada, você não olha para essa vitrine? É a mesma coisa, a luz chama atenção. Mas aí que tá a questão, né? A gente tem que saber como usar a luz corretamente. Não adianta, por exemplo, eu iluminar uma vitrine com um foco apontado para a pessoa, que aí vem no olho, né? E fica super ruim, e ofusca e tal, fica totalmente desconfortável. Então, o grande desafio qual que é? Aliar estética com conforto da iluminação. Conseguir valorizar os projetos, mas com refinamento, com uma estética legal, com conforto bom, uma luz agradável para aquele espaço. E também atribuir as diversas sensações, trazer sensações boas para a pessoa, né? E a gente não consegue fazer isso marcando pontinho de luz na planta. A gente não consegue fazer isso usando trilho em laje, tipo, só usando esses sistemas de iluminação, pensando, aqui eu vou usar um trilho, ali eu vou usar uma lâmpada par 20, não é assim que a gente faz, né? Porque a gente tem que pensar no combo todo, a gente tem que pensar no todo do projeto. Então, começar a projetar pensando no conceito e na luz, com as duas perguntas que eu sempre falo, né? O que você quer iluminar? O que você quer iluminar? Eu quero iluminar a minha mesa de jantar, eu quero iluminar o meu quadro, eu quero iluminar a minha bancada. E aí, depois que você criou isso, e é muito importante, gente, anota isso também, que você crie um efeito de luz e sombra. Essa teoria do efeito de luz e sombra é muito bom, porque é aquilo que eu tava falando, né? Se tudo tá iluminado, nada tá em destaque, nada tá valorizado. Para a luz existir, a sombra precisa estar presente. A gente precisa ter sombra também. Olha, um dos principais erros, além dessa questão de começar pensando na luminária e tal, hoje eu tô meio poética, né? A luz excessiva nos projetos. Eu acho que todo mundo tem tanto medo, tem tanta agonia, tem tanta insegurança na hora de projetar e tem medo do projeto ficar muito escuro, que começa a exagerar na iluminação. Então tem muitos efeitos na sala, na cozinha, no quarto, e a luz fica em excesso, né? Então menos é mais aqui nessa área, né? Menos é mais, mas a gente tem que saber como usar isso, tá? Então, já falei 2 pontos, né? Pensar na luminária e na lâmpada e não na luz. Luz em excesso, porque a pessoa tem tanto medo, né, de iluminar pouco, de ter pouca luz, de ficar escuro. Não sei por que acontece isso, não sei qual que é o ponto aqui dessa... por que as pessoas... Andréia, acho que faço isso. Que aí você começa a colocar a luz em excesso, né? Está tendo um exagero mesmo. Eu separei aqui uma foto para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui. Que é um ponto também que eu vejo que é muito errado, né? Que as pessoas erram muito. Aqui, olha, na parte de instalação. Então, gente, eu poderia ficar aqui horas falando de todos os erros e de muita coisa. Pior que eu tô bem em cima aqui do conduíte. O que acontece, gente? Quando a gente vai fazer a instalação... Deixa eu mostrar, ver se eu tenho uma outra aqui. Eu tinha separado uma outra para mostrar para vocês. Quando a gente vai fazer a instalação da iluminação, aqui é um processo, tá? Então, a gente precisa ter processos. A partir do momento que você tem processos no seu escritório, na sua metodologia de trabalho, a chance de errar é muito menor. Então, o que eu vejo que as pessoas erram? Não passar conduíte no teto ou nas paredes, não prever os pontos de energia que a gente precisa nos projetos, porque a pessoa pensa na luminária, não pensa na luz, né? Então, para você criar um efeito diferente, acaba sendo muito difícil. E o principal erro de instalação é instalar as luminárias antes da hora. Isso acontece demais. Quantas obras eu já não fui
que eu cheguei depois e tal, e a obra tá lá rolando, marcenaria rolando, cortando pedra, instalando piso, já vi isso, e um pendente pendurado no meio da sala. Então, assim, a gente não pode instalar antes da hora. Qual que é o processo que eu uso, que eu pratico e que eu mostro também nos cursos e nas aulas e tal? Projeto. Então primeiro você faz o conceito, o projeto, tal, projeto pronto. Quando o projeto estiver pronto, a gente passa para o gesseiro e ele já estrutura o forro, caso tenha forro, baseado na minha iluminação. Por que isso? Se eu quiser colocar um perfil linear, comprido, de 10 metros e tal, a estruturação, a estrutura do forro de gesso não pega o meu perfil, a minha iluminação não vai pegar o perfil e aí não tem necessidade de eu fazer reforço. Muito mais rápido, muito mais prático e muito mais eficiente, tá? Então, faz o projeto, manda pro gesseiro, ele faz essa estruturação, o forro tá fechado e antes a gente passa toda a fiação, né? Então, primeiro, faz o projeto, manda pro eletricista, passa a fiação. Gesseiro, fecha o forro de gesso, usa a nossa iluminação como base para fazer a estrutura do forro de gesso. O forro tá fechado, a gente vai e fura todos os pontos do teto, né? Faz toda essa marcação do projeto, como se você estivesse fazendo um decalque. Então, o projeto em planta, você marca todo o forro de gesso. Faz essa furação, já fura todos os buracos, de acordo com cada fabricante. Aí o pintor vem e dá o acabamento. Então, faz a finalização, pinta o forro, dá a maciada, lixa, faz toda essa questão. E aí, depois, quando a obra estiver pronta, presta atenção, quando a obra estiver pronta, marcenaria instalado, piso instalado, pedras instaladas, quando tudo estiver pronto e já tiver acontecido a primeira limpeza, eu instalo as luminárias. Gente, isso faz uma diferença. Você pode pensar assim, quem aqui fazia de uma forma diferente? Escreve aqui no chat, por favor, ou quem já usa essa metodologia, só para eu saber. Gente, isso faz uma diferença, por quê? Você usa luminárias brancas, por exemplo. Eu tenho muita teoria de iluminação desaparecida, né? Eu quero ver o efeito de luz e não a luminária em si. Não quero ficar vendo luminária, um monte de luminária no teto. Não, eu quero que aquilo suma. Eu quero ver só o efeito de luz. Isso traz o benefício para o meu projeto e não a luminária em si. Claro que usar um pendente pontual, uma peça decorativa ou outra é muito legal. Isso agrega no seu projeto. Mas eu não quero ver um monte de luminária no teto, sabe? Aquele céu estrelado, pelo amor de Deus, né? E aí você usa luminárias brancas desaparecidas no forro branco, por exemplo, e aí a sua obra tá rolando. Aquela poeira da marcenaria gruda nas luminárias. Ou pior até, você fez uma sanca de luz indireto, gruda na sua fita de LED, ou seja, a sua eficiência de iluminação é muito menor. O que isso quer dizer? Que tem muita poeira na sua fita de LED e aí ela não entrega o tanto de luz que ela precisa. Aí o que acontece? O cliente fala assim, ai, tá escuro. Aí o que acontece? Você vai lá e coloca mais luz, né? Coloca mais pontos no forro de gesso. Quem já passou por isso? Me conta. Então, gente, instalar por último a luminária, porque o que acontece? Essa parte civil de furar o gesso e tal já tá pronto, você já fez isso. O que você vai fazer depois? A parte mais refinada, instalar as luminárias. E depois disso, né? Aí você colocou a gente fez a furação, o gesseiro finalizou, a obra já recebeu a primeira limpeza, a gente instala as luminárias, menos os pendentes, as arandelas, as decorativas. Por quê? Aí chegaram todos os móveis, então chegou sua mesa de jantar, mas no projeto ela estava falando que ia ficar 1 metro da parede. Mas aí lá na hora você achou melhor deixar 1,10. Porque a circulação ia ficar melhor, tinha um aparador na parede, ou tinha uma outra poltrona, mas o pendente já está instalado, né? Porque você já instalou o pendente para não atrasar a sua obra. E aí o que acontece? Ele fica descentralizado. Então, gente, a gente tem que cumprir essas etapas, a gente tem que fazer o processo correto. Aí toca você tirar o pendente, fechar o ponto, pintar, nananã, aí faz sujeira na obra.
Quando a gente instala, eu só instalo o decorativo com as luminárias. Primeiro que assim, eu vejo a altura correta, centraliza exatamente na mesa, eu olho toda aquela parte de decoração, a cabeceira, como que vai ficar esteticamente aquilo, posiciono a arandela, tem uma altura padrão? Normalmente tem, mas isso também varia de acordo com o modelo da luminária e de acordo com a parte de arquitetura e interiores também. Então é importante que a gente veja isso na obra, que tenha a parte de mobiliário ali pronta, né? Então essa parte de instalação para mim é muito importante, seguir o processo, eu vejo que acaba sendo um erro também, e não prever o alojamento dos drivers. Ah, você não prevê o alojamento dos drivers, você não sabia que fita de LED precisava de driver, aí o que aconteceu? Chega lá na obra, não dá para instalar. Aí toca você usar uma fita de LED direto na rede, mas qual que é o principal problema de usar a fita de LED direto na rede? Nossa, essa minha câmera, gente, tá muito suja. Pera aí. Nossa, muito melhor, né? Qual que é o principal problema de usar uma... Gente, vida real, né? Vida real, tudo ao vivo é assim mesmo. Qual que é o problema de usar uma fita de LED direto na rede? Eu não uso e não indico, tá? O driver, ele protege a fita, então ele pega a tensão de rede 110 ou 220 e transforma a corrente alternada em corrente contínua para acender a fita de LED. Então, querendo ou não, aqui no Brasil também a gente tem muita oscilação de tensão, né? E isso acaba prejudicando o LED. O LED, ele é uma tecnologia muito sensível, ele precisa trabalhar com conforto, tá? Ele precisa estar confortável naquele lugar. Então, o driver, ele cumpre esse papel, ele deixa o LED mais confortável e são produtos mais profissionais também, tá? Esse é um ponto da questão da fita de LED direto na rede. E também, normalmente, o corte da fita de LED direto é maior. Então, em vez de você cortar de 5 em 5 centímetros, você corta de 20 em 20, de 50 em 50, de 1 metro em 1 metro. E aí, se queima um pedaço do meio, você tem que cortar a fita e fazer uma solda. Isso para manutenção é horrível. Agora, se queima um pedacinho, 2 cápsulazinhas de LED de uma fita com driver, você nem percebe, né? Porque a cápsula de LED da fita de LED, ele direciona a luz 360 graus. Então aquela luz se espalha e se tem uma cápsula apagada, não dá nem pra ver, tá? Sem contar a qualidade da luz é melhor, você tem uma quantidade de fluxos de opções muito maior, temperatura de cor, agora com IRC alto também, que a gente precisa para ambientes mais técnicos, né? Então, prever o alojamento do driver em projeto e na obra com o eletricista também é essencial. Uma coisa, gente, que eu tava até conversando com uma arquiteta que eu tô fazendo o projeto, de uma clínica de dermatologia, e um erro muito grave é misturar marcas de fita de LED. Por quê? Nem sempre o amarelo de uma marca é o mesmo tom do amarelo da outra marca, porque tem uma faixa de frequência. LED é radiação, LED trabalha dentro de uma frequência, né? Então, tem essa frequência. Por exemplo, não lembro de cabeça agora exatamente, mas o amarelo tá entre 500 nanômetros até 800. O fornecedor A usa a faixa 550, o B usa 570, né? Então dá uma leve diferença. Então, se você começa a misturar, por exemplo, uma estante iluminada com várias marcas de fita, você vai ter diferença sim. Ou pior, né? Se você tem uma sequência de luz de foco, de angulação, e você usa uma lâmpada de uma marca e uma lâmpada de outra, vai ter diferença no ângulo, então a luz vai ficar totalmente estranha, e vai ter diferença de cor. Então isso é péssimo, tá? Outro ponto que acontece muito são as pessoas que misturam tonalidade de lâmpada achando que a reprodução de cor vai ser melhor ou que a iluminação vai ser melhor. Gente, não faça mais isso. Isso daqui você só mostra amadorismo, tá? O que você tá falando aqui para esse ambiente? A luz branca deixa o ambiente mais frio e mais impessoal.
E a luz amarela, mais acolhedor, mais aconchegante e mais quente no sentido de sensação, não de temperatura, mais intimista mesmo, mais acolhedor. Você tá colocando, você tá criando duas sensações, misturando e não tá definindo nada de conceito. Porque você tem uma luz branca e você tem uma luz amarela. Então, assim, não muda em nada a questão da iluminação, você só tá piorando. Ai, Nick, mas em bancada de maquiagem, o que eu faço e tal, né? Porque eu gosto de fazer eu quero fazer uma iluminação boa pra bancada de maquiagem. Primeiro assim, gente, um fato, tá? A lâmpada, o que mostra a reprodução de cor, o que evidencia a reprodução de cor é o IRC, é o índice de reprodução de cor. Do sol, por exemplo, é 100. Quem aqui já viveu uma situação como essa? Você vai no seu armário, ou em alguma loja, ou armário de alguém, de alguma casa que você esteja, você vai pegar uma roupa, você não consegue ver qual que é aquela roupa, qual que é a cor real. Aí você vai até a janela para ver se aquela roupa é azul marinho ou preto, se é um vermelho bordô ou se é um vermelho mais apagado. Tipo, quem aqui já viveu essa situação? Coloca eu aqui no chat. Essa situação, gente, o que é? É uma iluminação ruim e pobre em IRC. Por quê? O IRC, quanto mais próximo do 100, mais próximo da luz do sol, tá? Um monte de gente falando que já viveu isso, tá vendo? Como eu sei do rolê aqui, ó. Eu escuto muito isso. Isso é uma iluminação pobre em IRC, mas não está atrelado a se a lâmpada é branca ou amarela. Porque uma lâmpada branca pode ter um IRC alto e uma lâmpada amarela também pode ter um IRC alto. Ah, então eu não tenho que analisar a minha iluminação de acordo com a temperatura de cor? Não, tem sim. Você tem que analisar em conjunto. O que eu tô falando é que misturar não faz sentido, tá? E assim, é muito engraçado porque as pessoas falam, eu quero uma luz do dia. Gente, mas a luz do dia é amarela ou branca. Ao longo do dia a gente tem luz amarela e a gente tem luz branca. Então assim, não é que luz branca é luz do dia. Claro que criou-se essa denominação, né? As marcas colocaram na caixa, nas especificações, mas assim, entenda, luz do dia é luz amarela ou branca, porque ao longo do dia, né, com essa jornada do sol, vamos dizer assim, ele emite luz branca e luz amarela. Então você tem essas duas luzes ao longo do dia. A questão é, qual é a sensação que você quer atribuir àquele espaço? Lembrando, né, que não existe luz pior ou melhor, é só a luz mais adequada para aquele espaço. Vou dar um exemplo. Uma luz muito branca num restaurante refinado não funciona. Já uma luz muito amarela numa rede de fast food também não funciona. Por quê? Aquela pessoa que entra na rede de fast food e tal, ela quer comer rápido, e isso acontece também, as pessoas querem isso, né? Você come rápido, rapidinho e vai embora, pra girar, porque o ticket é mais baixo, o ticket médio. Já no restaurante refinado, é pra você pedir entrada, sobremesa, 1, 2, 3, 4 garrafas de vinho e ficar por horas conversando. Então tem que ser um lugar confortável. Se você inverte essas iluminações, é muito ruim, né? Então, voltando para a questão do IRC. Então, você tem que falar assim, você tem que determinar qual que é a sensação que você quer para esse espaço. Você quer um ambiente mais confortável ou você quer um ambiente mais frio e impessoal? Determinando essa sensação e qual que é a percepção que você quer que as pessoas tenham do espaço, se for um ambiente técnico, exemplo, bancada de banheiro, closet, provador de loja essencial, expositor de produto, você usa o IRC alto. Então, quanto mais fidelização de cores você precisar, por exemplo, mercado, vitrine de loja, provador de loja também é essencial, às vezes as pessoas erram nisso, bancada de maquiagem, mais alto IRC tem que ser. O que é um IRC alto? Acima de 90. Acima de 80 já é considerado alto, mas para esses espaços eu prefiro usar acima de 92, porque aí a fidelização é muito maior, tá? E um ponto importante também, né?
Não é que tipo, e a lâmpada branca não vai, ou a lâmpada amarela não vai te mostrar as cores reais. Vai sim. Mas ela muda toda essa sensação e essa percepção. Que isso eu julgo uma das coisas mais legais da iluminação. Porque você consegue atribuir sensações a coisas físicas, a espaços, a ambientes. Olha o poder da iluminação, né? Mas tem que saber usar. Tem que ter domínio da luz, né? Então, gente, uma coisa muito importante também para vocês anotarem. A lâmpada amarela, ela real se destaca mais os tons quentes e terrosos. E a lâmpada branca, real se destaca mais os tons brancos e azuis, tá? Isso é fato. Isso quer dizer que se você colocar uma lâmpada amarela, você só vai ver cores quentes? Não, porque ela mostra as outras cores também. É que realça mais. Então, por isso que, por exemplo, para vocês entenderem isso, por isso que a gente, ser humano, fica pálido em luz branca, porque a gente não tem branco, não tem azul para realçar, né? Nosso corpo é pele, é quente, a gente tem sangue por baixo da pele. O que é isso? O sangue é vermelho, o ser humano é quente, né? Então, quando a gente tá, por exemplo, numa luz do pôr do sol, fica muito mais bonito, muito mais realçado do que numa luz do meio-dia. Quem aqui já fez esse teste? Eu já falei algumas vezes isso. Então faz esse teste amanhã. Usa a mesma roupa na luz do meio-dia, tira uma foto. Usa a mesma roupa numa luz das 18 horas, 17 e tira uma foto. E depois compara. Isso não quer dizer que você não vai enxergar o verde, o azul. Não, só vai estar diferente. A percepção vai estar diferente. E isso acontece também o quê? Com os espaços físicos, né? Então você quer como aquele ambiente? Mais confortável, mais acolhedor, mais frio, mais impessoal, tá? Então por isso também que não faz sentido misturar a lâmpada branca e amarela em bancada de maquiagem. Porque você tá realçando o quê? Nem branco, nem azul, nem tons quentes e o seu IRC ainda é pobre. Então você sai com aquele blush marcado, você não consegue ter distinção das tonalidades de cor. É uma iluminação ruim, tecnicamente ruim. Claro que você tem que ter essa questão estética também, né? Eu sou super a favor, a gente tem que pensar na questão estética. Mas essa parte técnica não pode ser deixada de lado, tá? E aí, um outro ponto também de misturar cor é misturar em ambientes integrados. Eu não vejo sentido nisso e eu não consigo entender essa mistura de tonalidades. Por exemplo, se você tem uma cozinha aberta para a sala, integrada com a sua sala, você não usa o mesmo tipo de piso? Não é o mesmo projeto? A mesma linha de mobiliários? Os ambientes não se conversam? Por que você vai criar uma ruptura? Por que você vai criar uma quebra na questão da iluminação? E uma lâmpada amarela na sala, mas me falaram que área de trabalho precisa de luz branca. Por que, gente? Não faz sentido misturar essas duas lâmpadas, né? Nessa situação, tá? Então, principalmente cozinha também, que a cozinha, ela virou uma área social da casa. Quantos projetos maravilhosos a gente não vê, desenhos de marcenaria com design, cores diferenciadas. Não tem mais aquele negócio daquela cozinha com o azulejinho da casa da avó, todo bege, né? Da casa da minha avó era assim, mas eu amava, amo. Que não é um ambiente de serviço, não é mais um ambiente de serviço. É um ambiente integrado, que você recebe os amigos, que você cozinha, que você passa um tempo com a sua família. A decoração é legal. Por que a iluminação tem que ser deixada de lado? Não tem, tá? Não tem. Então a gente tem sim que fazer um projeto único e integrado com uma homogeneidade de iluminação. Isso não quer dizer que você vai usar o mesmo conceito, o mesmo efeito de luz para tudo, não é isso. Mas a tonalidade de cor tem que ser um padrão. Eu não gosto e eu acho péssimo quando, por exemplo, eu saio da sala com uma luz super confortável e entro na cozinha aquele choque de luz branca. E isso, gente, não quer dizer que você vai ter pouca iluminação, né? Que vai ser mal iluminado. Não, só quer dizer que você vai ter um ambiente mais agradável e mais confortável do que com uma luz branca. Você não vai ter esse choque de tonalidades. Comecem a reparar agora, beber uma água. Quando você entra num espaço e você vê, por exemplo,
sei lá, lembra de padaria, aquelas padarias mais antigas que tinha sanca com uma luz branca e uma amarela, uma branca e uma amarela, uma fluorescente, né, com aquelas sancas de luz indireta. Gente, por quê? Sabe? Parece que a pessoa errou na especificação. Quando eu vejo isso, sinceramente, pra mim, eu falo, a pessoa errou na especificação, né? Ou, acho que comprou errado. Essa é a sensação que eu tenho. E é o que me chama mais atenção também. É o que me chama mais atenção, essa diferença de tonalidade, essa diferença de cor. Me chama muito atenção isso. E mostra claramente um erro de projeto, tá? Gente, um outro ponto que, assim, é demais pra mim é usar a luz colorida em espaços residenciais. Eu uso 2700, 3000 em todo o apartamento, tá? Quem perguntou, eu uso 2700, 3000 em todo o apartamento, inclusive no banheiro. Não uso luz branca em nada, assim. Só quando tiver alguma demanda específica, tipo... o meu cliente trabalha o dia inteiro cozinhando, fazendo bolos para fora. Aí a gente faz um circuito com uma luz neutra, nem é branca, uma luz neutra, uma iluminação homogênea na cozinha como um todo. Mas, gente, o ponto aqui, ó, o que é importante vocês pensarem? Pegar uma planta, tá? Vou pegar essa planta aqui. Pegar uma planta como essa, fazer uma malha aqui de distribuição. Vou fazer 3 linhas de luminárias, vou fazer mais 2 aqui, ó, mais 4. E aí eu vou começar a colocar os embutidos aqui, ó. Minhas plaquinhas de LED, vou iluminar essa área como um todo. Isso qualquer pessoa faz. Pra que a gente precisa fazer master em iluminação? Pra que a gente precisa estudar iluminação? Pra que a gente precisa estudar pra fazer isso? Isso qualquer pessoa faz. Eu separei até uma foto aqui, ó. Pra gente fazer isso, colocar placa de LED na sala, a gente não precisa estudar iluminação. Então, se o seu jogo é esse, você nem precisa estar aqui, porque não é esse o nosso jogo. O nosso jogo é o quê? É iluminação cênica e de impacto. Nosso jogo é isso daqui, olha. Conseguem perceber a diferença? Gente, é gritante. Ambientes mais confortáveis, iluminação cênica, criar cenas, então você tem uma luz específica para cada atividade, você valoriza o seu projeto, você integra espaços, você mostra para o seu cliente, pensa na saúde e bem-estar das pessoas que vão utilizar aquele espaço. Então, assim, você pensa em efeitos, você valoriza o seu projeto. Agora, para fazer isso daqui, ó, vamos voltar para aquela foto lá. Para fazer isso daqui, gente, ó, na boa, não precisa nem... não precisa estudar iluminação, não precisa estar aqui no meu Instagram seguindo, porque isso qualquer pessoa faz, né? Então, e aí às vezes as pessoas falam assim, nossa, Nick, você, trouxe verdades, não sei o quê. Gente, o primeiro passo é identificar um erro. Então, se você faz projetos assim, com malhas e placas de LED e tal, em áreas sociais principalmente, áreas íntimas, tá tudo certo. A partir de agora, você não vai mais fazer. Você vai pensar o quê? Nas sensações, em valorizar o espaço, em criar experiências para as pessoas, né? Então, a partir de agora, a gente vai mudar isso, porque o nosso jogo aqui é completamente diferente. A gente não faz uma iluminação, vou dividir uma malha para ter a quantidade de luz necessária. Gente, vocês fazem projeto de interiores e arquitetura dessa forma? Ou vocês pensam em toda essa questão de bem-estar, de valorizar o cliente, de valorizar o espaço, de criar uma experiência? A gente concretiza sonhos, né? Isso é muito importante. Então, para criar aquele tipo de luz, a gente não precisa estudar iluminação. A gente estuda iluminação para quê? Para criar ambientes bem bacanas e bem interessantes. Ó, aqui também, olha a diferença, sabe? Você quase não tem pontos no teto, que esse é um outro problema que eu trouxe, que eu vejo muito. Eu falo muito da teoria das camadas de iluminação. O que seria isso? Uma iluminação bacana para o ambiente não vem só do teto.
A gente não tem luz só, fonte luminosa, efeito de luz vindo só do teto. A gente tem que usar tudo que está ao nosso dispor. Então, isso que eu falo na teoria das camadas e que é o que eu aplico. Então, eu tenho uma luz no teto, eu tenho paredes que a gente usa e ilumina. Você vai trabalhando a luz... Deixa eu tirar aqui para vocês me verem melhor. Você vai trabalhando a luz por camadas. Então, um espaço por completo, pensa na volumetria. Você usa um revestimento só no piso? Ou você usa um revestimento só na parede? Você pensa só naquela parede ou você pensa em tudo que compõe o projeto? É a mesma coisa na luz. A gente tem as camadas de iluminação. Então, eu tenho luz vindo do teto, eu tenho as paredes, eu tenho uma luz mais baixa, perto do olhar do observador, abajures, luminárias de piso. Eu uso os meus mobiliários para criar esse efeito de luz, para criar iluminação, para esconder fontes luminosas. O que é o mais difícil na iluminação? E a outra coisa também, gente, colocar pontos no teto, fazer aquele céu estrelado, que eu e a Duda, a gente fala que é o céu estrelado, que a gente odeia, qualquer pessoa faz. O que é mais difícil? Criar o efeito surpresa da iluminação. Eu acho incrível, eu amo quando eu entro no espaço e eu fico assim, gente, de onde está vindo essa luz? Como que essa pessoa criou esse efeito? Eu acho sensacional, porque mostra que você se preocupou, que você teve uma delicadeza e que você se importa com aquela área, né, com aquele projeto. Você quer realmente que a pessoa veja o efeito de luz e não a luminária em si. Então, 2 pontos, gente. Criar uma malha, dividir a iluminação homogênea por igual e encher os tetos de luminária, não precisa estudar iluminação, né? A gente faz o quê? Aqui, por exemplo, olha, nessa sala, a luz geral... Ai, Nick, mas como eu faço luz geral? A luz geral veio dessa arandela que tá em cima, de luz indireta que está em cima da televisão. Uma luminária fininha, bem fininha, com luz indireta. O que a gente pensou aqui? Eu quero uma luz geral, confortável, uma luz indireta que ilumine todo o espaço. Como que eu vou criar isso? Não sei ainda. No primeiro momento, eu só penso no efeito. Não sei ainda como eu vou criar. Pode ser uma arandela na parede, pode ser um pendente... Ixi, voltou, tinha pausado. Pode ser um pendente de luz indireta, pode ser uma luminária de piso iluminando o teto. O que é a luz indireta, né? Ela precisa de um plano rebatedor para voltar a luz para o ambiente. Então a gente joga para alguma superfície, ou teto, ou uma parede, ou um piso, e ela volta para o ambiente. É a luz mais gostosa que existe, normalmente homogênea, ilumina o espaço como um todo. Então, gente, não faz sentido também a gente só colocar luz luz no teto, né? A gente consegue deixar o projeto muito mais complexo, muito mais interessante, muito mais refinado, né? Se a gente mistura os efeitos e usa as camadas. Olha o Tiripse, ou Tiripse. Nick, para criar, te noto, te respondo. Para criar luz e sombra, o fluxo da lâmpada deve ser quantas vezes maior em relação ao fluxo do ambiente? Um ponto muito importante. Um dos erros também, o que as pessoas... Ótima pergunta. O que as pessoas fazem, né? Eu vou destacar esse quadro. A gente tem uma luz geral do ambiente, o ambiente está iluminado, mas aí quando você vai destacar o quadro, você não se preocupa com o fluxo. Por quê? Para um objeto, para uma superfície estar em destaque, ela precisa estar de 3 a 5 vezes mais iluminada do que o restante do ambiente, tá? Então, é muito importante que você preste atenção nisso. Então, um exemplo. O ambiente tem uma iluminância de 100 lux, mais ou menos. A gente colocou um fluxo que deu 100 lux no ambiente como um todo. Se eu quiser destacar o meu quadro que está na parede, para ele ficar em realce, em destaque, ele tem que estar com 300 ou 500, de 300 a 500 lux. Para quê? Para ele crescer, né, naquele ambiente, para ele se sobressair naquilo, tá? E uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, pessoal, é que assim... Não é que você vai colocar um foco de luz ali naquele quadro,
focar aquele quadro e aquela luz vai ficar parada ali. Em volta não vai ficar em completa sombra. A luz, ela reflete para todos os lados. Ela reflete, ela se espalha. Essa é a beleza, né, da iluminação. Você entender como que aquela luz vai se comportar naquele lugar, né? Então, ter esse domínio é muito importante, tá? Então, tem que estar de 3 a 5 vezes mais iluminado. Tem uma outra pergunta aqui. Quem quiser ir mandando pergunta, vai mandando. Nick, o índice de iluminância serve como parâmetro para a quantidade de luz nos projetos de interiores? Ótima pergunta. A gente tem uma norma que tem a norma que trata de atividades laborais e espaços de trabalho, onde essa norma, que é a 8995, ela fala dos índices mínimos de iluminância necessários e adequados para cada atividade. Então lá o que a gente tem? Área de trabalho, tudo que for relacionado a escritório, atividades laborais, trabalho mesmo. Então a gente tem escritório, consultório de dentista, dermatologia, fábricas, desenho, enfim, tem um monte de coisa lá, uma tabela enorme, e ela indica os índices mínimos. Cozinha industrial, o que a gente faz? A gente traz alguns desses valores, mas não tem ambientes residenciais e não tem residencial nessa norma, né? Ela não fala sobre residenciais, mas a gente traz alguns valores de referência e aplica no residencial. Um exemplo, numa cozinha industrial de restaurante eu preciso de uma iluminação média na cozinha como um todo de 500 lux. A gente usa o 500 lux na área de trabalho da cozinha de casa. Então, você sabe que ali naquela área de trabalho você precisa ter um fluxo um pouco maior. Como que você faz isso? Depende da solução, né? Mas sim, a gente traz uns valores de referência. Exemplo, corredor, recepção, que precisa de 100, 200 lux. A gente traz esses valores. Escada, que precisa de 200. E assim, a gente vai fazendo o projeto e adequando as questões. E, gente, um ponto muito importante que as pessoas erram também, tá? Então, não adianta, por exemplo, o mais indicado para áreas de trabalho é o que está na norma, né? A gente precisa usar um fluxo luminoso de 500 lux nessa área de trabalho, estação de trabalho, e o mais indicado é a lâmpada neutra, porque ela não é nem amarela e nem branca. Mas o meu cliente já me falou, ele virou pra mim e falou que ele tem sensibilidade nos olhos. Ele não gosta de luz branca. E ele também não quer uma luz muito intensa, porque ele trabalha com computador, a tela já tem ali, ele não gosta daquilo. O que você faz? Você vai forçar a barra e colocar uma luz neutra, colocar uma luz branca, porque é o que está naquela regra, porque é o que diz a regra, nananana, e vai bombar de luz ali? Óbvio que não. A gente tem que levar em consideração as preferências e a individualidade de cada cliente, de cada pessoa. Eu, por exemplo, não gosto de luz branca nem na minha mesa de trabalho. Eu prefiro ter uma luz 3000. Não é a 2700, que é muito amarelada, mas também não é 3000. E tem muitas pessoas que são dessa forma e que têm preferências de um tipo X, A ou B de iluminação. Tá? É diferente, por exemplo, quando a gente recebe um cliente que fala assim: eu não quero luz amarela porque ela consome mais energia e ilumina pouco. Não é verdade. Então isso é diferente do que a pessoa fala assim: olha, eu tenho sensibilidade no olho, eu não gosto de lâmpada branca. Cara, tá tudo certo, né? A gente tem que levar em consideração a individualidade de cada um para conseguir fazer o projeto. Por isso que briefing é muito importante, saber analisar as variáveis. Por isso que eu sou completamente contra a regra. E esse é um outro erro, a gente ficar seguindo regrinha que a gente lê na internet. Quem aqui já viu alguma regra na internet do tipo: usa lâmpada par 20 em cima de bancada de banheiro. Banheiro só pode lâmpada par 20. Tá com laje, usa um trilho a tantos centímetros de distância. Quem que já viu? Quem que já viu essas regrinhas? Quem que já leu em algum lugar e ficou pensando: será que eu tenho que projetar dessa forma? Não tem. Não tem. A gente tem que entender a luz.
a gente tem que saber o que a gente está fazendo e ter domínio do nosso projeto. E ter domínio da luz. E não o contrário, não é o projeto que vai me dominar. A partir do momento que eu entendo, ó, isso é bom, hein, gente? A partir do momento que eu entendo algo, eu domino aquele conteúdo, eu domino aquela disciplina e ele não me domina. Eu não vou deixar que a luz me domine, eu vou dominar a luz, eu vou falar como eu quero aquele efeito, eu vou falar o que eu quero valorizar, eu vou falar como eu quero que a pessoa sinta aquele espaço, claro que sempre baseado no levantamento que a gente faz, no briefing e tal, mas eu domino aquilo, eu não vou ficar seguindo regrinha. Ou todo projeto de cozinha de vocês é igual? Sempre é o mesmo revestimento, a mesma cor de marcenaria, o mesmo tipo de piso, é sempre igual? Não, né? Por quê? Ah, eu moro sozinha, mas o meu irmão mora com uma pessoa. Ah, os meus pais moram não sei o quê. No mesmo prédio, a mesma planta, eu moro sozinha, mas tem uma família com 4 pessoas. As necessidades são completamente diferentes. Por que se o projeto não é o mesmo, mesmo tendo a mesma planta de um apartamento, são sempre projetos completamente diferentes, né? Por que a luz vai ser igual? Por quê? Não faz sentido, tá? Eu comecei a falar da luz colorida e aí eu não parei, né, gente? Muitos assuntos. Por que não é legal a gente usar luz colorida, tipo em jardim, e é um erro bem... ou em piscina? Porque assim, a partir do momento que você coloca uma lâmpada verde no seu jardim, lindo, maravilhoso, projetado pela KT, eu adoro a KT, você tá pintando toda aquela cena que você tá vendo, toda aquela vegetação de verde. Só que não é um verde natural, é um verde artificial. Você não consegue enxergar as cores reais, né, daquela vegetação, as nuances de verde, as tonalidades de verde, você não consegue enxergar isso. Por quê? Você tingiu tudo de verde. Ou, na sua piscina, você tingiu tudo de azul. Aí aquela pedrijal linda, maravilhosa, verde, palimanã, vulcânica, ela fica tingida de azul. De um azul ainda, que é muito artificial, né? E ainda pior, gente, a iluminação azul da piscina mancha o seu entorno. Então você tem luz azul no seu paisagismo, você tem luz azul na sua varanda gourmet, você tem luz azul na sua área de churrasqueira, porque ela mancha tudo, porque a luz reflete. Então não faz sentido. O que a gente quer? A gente não quer ver as cores reais dos objetos e tal, das vegetações. Por que a gente vai tingir com uma cor? Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, gente, luz verde nunca mais, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, fez sentido pra vocês tudo que eu falei? Acho que aqui enfim. Para quem perguntou, a gente precisa sim fazer cálculo, tá? Para saber como que aquela iluminação vai se comportar naquele ambiente. E outra, a gente considera todas as variáveis. Um ponto muito importante para vocês lembrarem: cores escuras absorvem a luz e cores claras refletem mais a iluminação. Então, pensa aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo, enquanto isso vocês vão respondendo, ótimo. Pensa aqui comigo, se você tem uma sala que tem um forro de madeira escuro, tá? Começa a imaginar, um piso escuro, pode ser um piso cinza chumbo, as paredes também são escuras, e aí você faz uma iluminação ali. E aí você tem uma outra sala que ela tem um forro de gesso branco, um piso claro, fosco, né, mais claro, paredes claras, e você usa a mesma iluminação que você usou nessa sala escura, você usa nessa sala branca, nessa sala clara. A luz vai se comportar da mesma forma? Você vai ter a mesma iluminação? Mesmo que você use a mesma solução, mesmo que você use a mesma iluminação, mesmo que a sala seja exatamente igual, com as mesmas dimensões, o que muda são todos os revestimentos? Claro que não. Por quê? O entorno
E o ambiente influencia na iluminação. E a iluminação influencia no ambiente. Olha que legal. Então, gente, não faz sentido criar regras. Não faz sentido ficar, sabe, olhando para uma coisa, uma regrinha, uma formulinha pronta. Isso não existe. Não tem receita de bolo. Mas o que tem? Entendimento, conhecimento, determinação, a gente se empenha, a gente sabe do que a gente está falando, né? E não é difícil, é porque a gente não teve esse conteúdo na faculdade, por exemplo. Quem aqui teve iluminação na faculdade? Eu não tive, eu tive muito pouco, tipo um semestre. A gente sai da faculdade sem entender de iluminação, o que eu acho super errado, né? Porque a iluminação, ela modifica a arquitetura. Tem uma frase do Niemeyer que eu gosto muito, que ele fala que uma boa iluminação valoriza projetos medianos ou desvaloriza, ou uma iluminação ruim desvaloriza bons projetos. Então é isso, é verdade. Com a luz a gente consegue valorizar um projeto ok, deixar ele muito mais incrível, ou a gente consegue acabar com uma arquitetura muito boa, se você usar a luz errada. Eu tive iluminação na faculdade, mas é só um semestre mesmo. Eu não tive Malemar elétrica. É isso, gente. É muito legal porque tem muitos alunos meus aqui. Quem que é meu aluno que tá aqui? Eu vi a Carol, eu vi a Fabi também. Que legal. Gente, então hoje começou uma sequência de lives aqui no Instagram. Eu vou divulgar todos os temas e quem quiser me mandar a sugestão de tema também pode mandar, tá? E aí a Mary aqui também, minha aluna maravilhosa. A Andréia, linda, incrível, fofa. A Cássia também teve pouco. É isso, gente, a gente tem pouco. O que é super errado, né? Porque influencia muito na arquitetura e na percepção que você tem dos espaços. Começa a entrar nos ambientes, começa a reparar na iluminação do ambiente, abre a sua caixinha de referência, começa a prestar atenção em tudo. E a arquitetura é referência, a iluminação também é referência, tá? Então, gente, vai começar a semana de lives, o aquecimento para a jornada. Se você ainda não se inscreveu na jornada, vai no link da minha bio, se inscreve, convida os amigos. Vou deixar a live salva hoje, tá? Vou deixar hoje, mas depois, não sei por quanto tempo e tal, porque eu tenho um gestor que ele fala, tira, coloca, não sei o quê. Então, aproveita e já assiste. E amanhã a gente vai ter outra live também. É isso aí, Irá maravilhosa, saudades de você. Vamos ter outra live, vou divulgar uns temas para vocês já se programarem, para vocês assistirem e não perderem nada, tá bom? Muito obrigada, beijo para todo mundo. Obrigada a todo mundo que participou. E eu vou postar agora algumas fotos disso que eu falei nos meus stories. E aí pra vocês verem e mandarem dúvidas se tiverem, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia pra todo mundo. Boa semana.